Graça e paz, amada igreja, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus lhe sustente na graça e na provisão nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com os amados um texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 3, ao verso 3 em diante. 1 Reis, capítulo 3, verso 3 em diante. Antes de nós fazermos a leitura do texto, eu quero primeiro desejar a todos um feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe a tua vida, que Deus lhe conduza nessa missão de ser pai, às vezes você é mãe e faz o papel de pai, mas que Deus te abençoe, que Deus lhe conduza, que Deus lhe fortaleça com sabedoria, com graça. Pai é para a vida toda, não adianta, não importa se o filho já tem 30, 20, casado com filhos, não importa, pai continua sempre sendo pai, bem assim como mãe também. Mas que Deus te abençoe, que Deus lhe conduza sabedoria e graça diante da tua casa, diante da tua vida, na vida dos teus filhos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 3, o verso 3 em diante, que nos diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porém era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos a Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho, disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Quero orar para a sua vida, para a sua casa, antes de nós pensarmos nessa palavra de hoje. Pai, que a tua graça, abundante graça, seja derramada sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada necessidade. Deus, que a tua poderosa mão esteja sustentando, guardando, providenciando, direcionando cada vida diante do teu altar, diante do teu conduzir, diante do teu guiar. Ó Deus, derrame a tua graça e a tua provisão, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, eu quero pensar com os amados nesse dia sobre o seguinte tema da nossa mensagem. O melhor são os exemplos. O melhor são os exemplos. O que nós mais buscamos, o que nós mais desejamos, o que nós mais ansiamos, o que as pessoas mais precisam e mais querem ver são exemplos. Elas usam exemplos para se basear nos seus pensamentos, para basear as suas atitudes, para basear as suas ações. Estão rodeados de exemplos, sejam eles bons
ou ruins, sejam exemplos positivos ou negativos. As pessoas buscam e procuram exemplos para suas vidas. Elas olham, observam e dizem: eu quero fazer isso porque fulano de tal está fazendo aquilo, porque fulano de tal está fazendo aquilo. Isso desde pequenininho. Qual de nós já não chegou para a mãe, eu quero ir em tal lugar, eu quero fazer tal lugar, você não pode, você não vai. Aí nós falamos a seguinte frase: mas todo mundo está fazendo. E aí o que a mãe diz? Você não é todo mundo. Nós usamos exemplos para basear as nossas decisões, as nossas ações. Se o outro está fazendo, eu quero fazer também. Se o outro está vivendo isso, eu quero vivenciar também. Se o outro usou tal a frase ou tal livro como base para sua tese, eu quero também isso para a minha vida. Então nós somos baseados, ou nós vivenciamos na base de exemplos. E nos dias dos pais, o que mais um filho espera do seu pai é o exemplo. Ele observa, ele olha, ele quer ver o exemplo do seu pai, ele quer ver como o seu pai conduz a sua família. E se um pai ele não trata bem a sua esposa, não trata bem os seus filhos, não trata bem a sua casa, a tendência é que o filho também siga esses exemplos, ou use esses exemplos para não seguir ou não fazer a mesma coisa. Mas ele está o tempo todo observando o seu pai, o tempo todo observando a sua família, observando o tempo todo aqueles que são referências para a sua vida. E aí então ele tira as suas conclusões ali, então ele traça um desejo, o que ele quer para a vida dele. Se ele quer seguir o exemplo de um pai agressivo, de um pai que não traz bons exemplos, ou se ele quer seguir o exemplo de um pai que é compassivo, que é amoroso, que é atencioso para com sua casa. O certo é, meu amado, que nós estamos sendo exemplos e buscando também exemplos. Nós estamos sendo exemplos para aqueles que estão perto de nós, mas também nós estamos buscando pontos de referência para a nossa vida. Seja na palavra do Senhor, como grandes homens, grandes mulheres, como grandes servos do Senhor, são exemplos para nossas vidas. E aí nós baseamos o que nós queremos para a nossa vida. Mas o certo é que nós estamos o tempo todo buscando exemplos para nós, buscando exemplos para a nossa vida. E com Salomão não foi diferente. Salomão tinha um ponto de referência: filho de Davi, filho do grande servo do Senhor, filho do grande homem de Deus, do homem segundo o coração do Senhor. Ele tinha um exemplo melhor do que qualquer um de nós poderíamos imaginar ou sonhar. Imagine você ser filho de Davi, filho do rei Davi, servo do Senhor, homem segundo o coração de Deus. Mas ao mesmo tempo tinha uma responsabilidade, porque ele era filho de Davi. E meu amado, Salomão tinha um grande desafio pela frente. Aqui, Davi já era morto, Davi havia já falecido, e uma das suas últimas atitudes como rei de Israel foi Davi chamar Salomão e pedir aos oficiais, que Salomão fosse ordenado como rei sobre Israel. Salomão não esperou Davi morrer para assumir o trono. Davi passou o trono a Salomão ainda em vida. Ordenou que Salomão fosse ordenado como rei. E todo o povo então aclamou Salomão como rei. Davi ainda sendo vivo. E uma das coisas que Salomão então fazia era ofertar, fazer sacrifícios ao Senhor. Apesar de Salomão estar com uma leve inclinação a seguir outros deuses pagãos, mas ele manteve-se diante do Senhor, ele manteve-se ainda seguindo ao Senhor, seguindo os princípios e os mandamentos do Senhor. No verso 3 nós temos a declaração dizendo que Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Era nítido o amor, o anseio, o cuidado de Salomão para com o Senhor. Era nítido o anseio, o desejo de servir, ou de ser um pouco daquilo que o seu pai foi diante do Senhor, de ser um pouco daquilo que o seu pai foi diante de Deus. Imagine, Davi foi um grande homem, um grande rei, um grande servo do Senhor. E Salomão agora tinha um desafio de não ser igual ao seu pai, mas também de andar nos mesmos princípios, nos mesmos anseios, nos mesmos ensinamentos, na mesma verdade
que seu pai. Salomão tinha um desafio agora também de continuar buscando ao Senhor, de ser também um grande servo diante de Deus. E aqui então, diz, olha, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, andando nos ensinos de Davi, andando nos ensinamentos de Davi. Uma das coisas que Davi fez perto da sua morte, perto dos momentos de morrer, foi chamar Salomão e dizer: Salomão, eu tenho um último conselho a te dar, um último ensinamento a dar a você. Se tem alguma coisa nessa vida que você tem que buscar mais do que qualquer outra coisa, se tem alguma coisa nessa vida que você tem que desejar mais do que qualquer outra coisa, é guardar os mandamentos, os ensinos e as verdades do Senhor. É guardar os mandamentos e ensinos do Senhor. É seguir retamente os princípios, os mandamentos de Deus para a sua vida. E assim então você prosperará. E assim então seus caminhos serão abençoados pelo Senhor. Esse foi o último conselho, o último ensinamento que Davi pôde dar a Salomão. Ande nos caminhos do Senhor, ande nos ensinos do Senhor. Então aqui Salomão está buscando isso, buscando vivenciar os preceitos, os ensinamentos que Davi deixou para ele. Andar nos caminhos do Senhor. No verso 4 diz que foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Era um altar onde no alto monte, onde ele podia ver a Jerusalém, onde ele podia ver o tabernáculo, onde ele tinha uma visão privilegiada. E ali então ele ofereceu naquele lugar mais de 1000 holocaustos, até que ele pudesse construir o templo, até que ele pudesse então ter um outro lugar para poder oferecer os seus holocaustos, as suas ofertas ao Senhor. O verso 5 diz: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Deus aparece para Gideão, para Salomão, com uma proposta maravilhosa, aqui não é o gênio da lâmpada, né? Faze-me 3 pedidos que eu vou conceder o que você quiser, não. Mas é o Senhor, a todo-poderoso e verdadeiro, dizendo para Salomão: Salomão, pede-me o que queres que eu irei te fazer. Ao mesmo tempo que era Deus dando a oportunidade para Salomão de ser abençoado pelo Senhor, também era um teste de Deus para Salomão, dizendo: o que ele vai me pedir? Onde de fato está o coração dele? Qual é o anseio do coração dele? É claro que Deus já sabia de antemão o que estava no coração de Salomão, mas Deus queria de fato conceder aquilo que era propício a Salomão. Deus havia acabado de encerrar um ciclo de grandes feitos com Davi. Não que Davi não tivesse errado, porque Davi errou bastante, foi repreendido por Deus várias vezes. Mas agora, depois de se findar um ciclo entre Deus e Davi, Deus estava prestes a começar um novo ciclo entre Salomão e Deus. Um novo ciclo agora, de não mais um homem segundo o coração de Deus, porque isso foi vivenciado somente com Davi, mas de um rei, de um servo, que buscava a todo instante os princípios do Senhor para a sua vida, para o seu reinado. O verso 6 ele nos diz, e é onde eu quero, o ponto máximo dessa mensagem, dizer: respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no teu trono, como hoje se vê. Salomão olha para Deus, responde para Deus em sonho e diz: Deus, tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu vi o Senhor fazendo na vida do meu pai, isso já é grande, isso já é tremendo. Todas as experiências que eu tive, ou todas as memórias que eu tenho guardado dentro de mim, do Senhor usando o seu servo, usando Davi, usando de benevolência, de grandeza, de bondade, de misericórdia,
de graça para com o teu servo Davi, isso para mim já é algo grandioso, isso para mim já é algo tremendo. Meu amado, imagine, Salomão, ele vivenciou, ele viu, ele cresceu, vendo seu pai ter uma experiência com Deus tremenda. Salomão não foi somente o filho do rei de Davi, mas foi o filho do servo do Senhor, o homem segundo o coração de Deus, que vivenciou grandes coisas diante de Deus. É fato, é certo, que também Davi foi repreendido grandemente, mas o que Salomão viu foi as experiências do seu pai para com Deus. E é por isso nossa mensagem. O melhor são os exemplos que Salomão tem do seu pai para com Deus. O exemplo do que o seu pai Davi vivenciou diante do Senhor. E meu amado, essa é a palavra que eu quero trazer ao seu coração. Os exemplos que nós temos deixado para os nossos filhos, os exemplos que nós temos deixado para nossas esposas, os exemplos que nós temos deixado para nossos maridos, os exemplos que nós temos deixado para as pessoas que estão à nossa volta. Exemplos que nós temos deixado para as pessoas que nos cercam, esse exemplo que nós temos deixado principalmente para os nossos filhos. Meu filho já é grande, meu filho já tem a vida dele, já tem a família dele, mas ainda assim ele continua observando os exemplos que você tem vivenciado, que você tem deixado para ele, para a sua família, para os seus netos. Exemplos. O que você vai deixar de bem material, isso é passageiro. Isso a caça e ferrugem corrói, isso o tempo leva, isso as coisas se acabam. Mas o que você vai deixar de exemplos para os seus filhos, para os seus netos, para a sua esposa, para o seu marido, para as pessoas que te cercam, que estão à sua volta, para os seus amigos, para as pessoas de convívio seu, isso é o que mais vale. Isso é o que as pessoas estão buscando. Isso é o que as pessoas, é o que vai fazer diferença na vida das pessoas. O meu marido foi isso, a minha esposa foi aquilo, o meu pai é isso, o meu pai foi aquilo. São os exemplos. Isso que vai ficar marcado e gravado. Era o que tinha na vida de Salomão. Não foi crescer no palácio, não foi crescer no reino, não foi as vitórias sobre os inimigos, mas foi as experiências de Davi para com Deus. Foi a bênção de Deus para com Davi, foi o cuidado de Deus para com Davi. Isso marcou a vida de Salomão, muito mais do que ele poderia imaginar ou pensar. Quando Deus diz: olha, pede o que queres que eu te darei, ele diz: Senhor, eu já recebi muita coisa. As experiências que eu vivenciei, os exemplos que eu vi de meu pai com o Senhor, vivenciando com o Senhor, isso para mim é maior do que qualquer outra coisa. De grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai. De grande bondade o Senhor usou para com meu pai. Isso para mim é maior do que qualquer coisa. Mas aí Salomão diz o porquê que Deus foi benéfico para com Davi. Por que Deus usou de benevolência? Porque Davi era o rei escolhido, porque Davi era a primeira opção de Deus. Se não fosse Davi, não teria genealogia de Jesus? Não. Porque Deus poderia suscitar genealogia de outros se ele desejasse. Mas a princípio, Deus usou de benevolência para com Davi, porque Davi buscou seguir os ensinos do Senhor, buscou seguir os caminhos do Senhor, buscou seguir a ordem, a direção de Deus. Por isso, quando Davi chega perto da sua morte, ele diz: olha, meu filho, o único conselho que eu lhe dou é: siga os princípios de Deus, guarde os mandamentos do Senhor, cumpra os estatutos, os princípios que Moisés nos ensinou. O verso 6 nos diz: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, ele andou com o Senhor. Meu amado, se tem um exemplo que as pessoas estão buscando ver em você, é o quanto você tem andado com o Senhor. E andar com o Senhor não é memorizar verso.
Andar com o Senhor não é tempo de igreja. Andar com o Senhor não é cantar bem. Andar com o Senhor não é se você tem a capacidade vocal maravilhosa. Andar com o Senhor não é se você ensina bem a palavra do Senhor. Andar com o Senhor é diariamente, é dia a dia, é cumprir essa palavra na sua vida, é buscar vivenciar essa palavra na sua vida, no seu dia a dia, constantemente. Pastor, não é fácil, eu sei que não é fácil. É uma luta constante. Eu enfrento uma luta constante todos os dias para vivenciar essa palavra, e muitas vezes eu perco, muitas vezes não consigo, mas o Senhor usa de graça para comigo, o Senhor usa de misericórdia para comigo, me dando a oportunidade de vivenciar um novo dia e começar um novo dia diferente, vivenciar um novo dia na presença do Senhor. Não é porque eu não consigo que eu vou dizer, não vou mais buscar. Não, eu quero buscar, eu quero vivenciar essa palavra, eu quero andar com o Senhor em fidelidade. E quando nós andamos em fidelidade com o Senhor, nós não nos desviamos para outros ensinamentos, para outras vertentes, para outros caminhos. Nós não desviamos para outros lugares. Nós não abandonamos a palavra do Senhor para vivenciar a minha vontade, o que eu quero, porque alguém disse algo, porque alguém fez isso, porque alguém falou aquilo. Eu abandono aquilo que eu sei da palavra do Senhor para vivenciar a minha vontade, os meus prazeres, os meus anseios. Não. Davi vivenciou, andou com o Senhor em fidelidade. É como se Salomão dissesse: olha, o meu pai, ele teve erros, ele falhou, mas em tudo, no resumo da questão, no resumo da sua vida, no resumo da ópera, ele andou com o Senhor em fidelidade. Ele errou algumas vezes, sim, mas na maioria, nos 90% da sua vida, ele andou diante dos teus princípios, diante dos teus ensinos, diante da tua verdade. Ele buscou cumprir os teus mandamentos, os teus ensinos. Ele buscou cumprir as ofertas, os sacrifícios que o Senhor determinou. O melhor são os exemplos, meu amado, que nós deixamos para os nossos filhos, para a nossa família, para aqueles que estão à nossa volta. O melhor são os exemplos que nós deixamos para aqueles que estão à nossa volta. Davi andou com Deus, mas não de qualquer forma. Davi não se tornou um homem segundo o coração de Deus de qualquer maneira, porque Deus gostou de Davi, Davi agradou a Deus. Não se engane. Deus condenou todo um povo a morrer no deserto durante 40 anos, andando, peregrinando no deserto, até que o último morresse, porque não confiaram no Senhor. Então não se enganam achando que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus porque Deus gostou dele. Não, porque havia princípios na vida de Davi que agradaram ao Senhor, que agradaram ao nosso Deus. E esse mesmo princípio pode ser vivenciado hoje. E hoje, para nós ainda se torna mais fácil, entre aspas, porque nós temos a presença do Espírito Santo que nos acusa, que nos incomoda, que nos mostra e aponta o caminho. Nós temos a possibilidade de chegarmos diante do Senhor e oferecermos a nossa vida, buscarmos o Senhor em oração. Naquele tempo não. Além de eles não ter a permanência do Espírito Santo constante, se pecava, o Espírito Santo saía deles. Não tinham a morada definitiva do Espírito Santo na vida deles. O Espírito Santo tomava, possuía a vida deles e os conduzia. Quando assim assim eles vivenciavam a presença do Senhor. Mas para oferecer sacrifício, eles precisavam do sacerdote. Para receber uma palavra do Senhor, eles precisavam do profeta. Precisavam de mais pessoas à sua volta para poder oferecer sacrifício, para poder receber a palavra do Senhor. Hoje você tem tudo isso. Hoje Deus fez um combo aí, permitiu tudo isso a nós. Hoje nós podemos chegar diante do Senhor e buscar o Senhor em oração. Hoje nós podemos ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, sem intermediação, sem outros para nos ensinar, para falar, para dizer, assim diz o Senhor. Não, nós podemos abrir a palavra do Senhor e o Senhor falar conosco através do seu Espírito Santo. Mas mesmo assim nós não fazemos, mesmo assim nós não buscamos, mesmo assim nós não andamos com o Senhor.
Davi andou com Deus em fidelidade, não se desviou dos princípios de Deus, foi fiel aos caminhos do Senhor, foi fiel aos ensinamentos do Senhor. Davi não era um homem perfeito, errou várias vezes, mas em tudo, na suma da sua vida, ele andava com o Senhor. Era nítido o relacionamento, a intimidade que ele tinha com Deus. É isso que está faltando muitas vezes na nossa vida, essa transparência do nosso andar, do nosso caminhar com o Senhor, essa transparência do nosso vivenciar com Deus, essa transparência do nosso andarmos com o Senhor. Será que quando nós partimos, quando nós não estivermos mais aqui, os teus filhos, os meus filhos vão olhar para mim e dizer, vão olhar e dizer, olha, meu pai andava com Deus, o meu pai fazia isso, o meu pai orava e Deus respondia, o meu pai vivenciava com o Senhor, Deus foi benéfico, foi maravilhoso para com o meu pai, Deus usou o meu pai de uma forma tremenda. O que as pessoas vão dizer, olha, fulano de tal, o meu marido, a minha esposa, era homem, mulher de Deus, andava nos caminhos dos preceitos do Senhor, a sua vida era íntegra, os seus princípios eram íntegros, se baseava nos princípios, nos ensinamentos do Senhor, se baseava nos ensinamentos de Deus para com sua vida, andava em fidelidade com Deus. Hoje, as pessoas não andam mais em fidelidade com o Senhor, elas frequentam a igreja, leem a palavra, oram, mas não são fiéis ao Senhor. Sabe por quê, meu amado? Fidelidade significa que você pertence unicamente àquele propósito, ou àquela pessoa, ou a algo maior. Você é exclusivo daquilo. E hoje eu falo que as pessoas não são mais fiéis ao Senhor, porque elas podem ler a palavra do Senhor, elas podem orar com o Senhor, elas podem frequentar a igreja, podem cantar, tocar no ministério de louvor, podem pregar para a igreja, mas o seu estilo de vida não condiz com a palavra. O seu estilo de vida, as suas ações não condiz com a verdade. O seu modo de falar não condiz com a verdade. O seu modo de se portar não condiz com a verdade. As pessoas andam com a aparência do mundo, podem até servir ao Senhor, podem até orar, podem até jejuar, podem até ter uma vida espiritual aparentemente boa, mas a sua aparência de vida é a aparência do mundo. O seu linguajar é o linguajar do mundo. O seu estilo de vida é um estilo do mundo. Hoje nós vemos pessoas aí que estão no ministério de louvor, que estão pregando, que estão ensinando. Você olha para a pessoa e diz, que mudança tem? E aí alguns vão dizer, nós não podemos julgar as pessoas, nós não podemos dizer porque ela veste assim ou anda assim ou aquilo outro, nós não podemos julgar as pessoas. Meu amado, nós julgamos o fruto pela sua casca. Você sabe o que é uma maçã antes de comê-la, pela sua casca. Você sabe o que é uma laranja pela sua aparência. E se você não estiver convencido que é uma laranja, você vai cheirar ela para ver se realmente é uma laranja ou se é um limão. Porque ela tem aspectos. O fruto ele tem aspectos. Se nós pertencemos ao Senhor, nós temos aspectos que nos mostram que nós pertencemos ao Senhor. Se nós servimos ao Senhor, o nosso estilo de vida é um estilo de vida que condiz a verdade, que condiz a palavra do Senhor. Davi andou em fidelidade ao Senhor, e significava que o seu padrão de vida, o seu estilo de vida pertencia unicamente ao Senhor. A sua vontade, os seus princípios pertenciam unicamente ao Senhor. Hoje nós vemos pessoas servindo de qualquer maneira. Hoje o que mais se tem na moda, o que se mais vê em crentes é fazendo tatuagem. Pastor, a Bíblia não diz se é pecado ou se não é pecado fazer tatuagem. A Bíblia não diz. Mas também a Bíblia nos ensina a não termos a aparência do mundo, a fugirmos daquilo que é a aparência do mundo. A Bíblia nos ensina a buscarmos os princípios de Deus para a nossa vida e termos a aparência de cristãos.
e temos a aparência de filhos de Deus, e temos a aparência de servos do Senhor, a fugirmos da aparência do mal, a fugirmos daquilo que podem por algum momento nos assemelhar a pessoas do mundo. A Bíblia nos ensina a vivermos em novidade de vida, uma vida que demonstra a quem você pertence, a quem você serve. As pessoas estão olhando a sua vida, elas não vão sentar e caminhar com você, elas não vão gastar uma vida inteira andando com você para ver você no seu dia a dia, mas o que elas vão ver e observar é o seu estilo de vida. Elas vão olhar para você e vão trazer uma aparência, se você pertence a Cristo ou não. Não importa você dizer, lá na minha casa eu oro, jejuo, leio a palavra do Senhor, mas o que as pessoas vão ver é quem é você na rua, quem é você no serviço, quem é você na escola, quem é você na faculdade, quem é você no seu dia a dia. Mas na igreja eu toco, mas na igreja eu canto, mas na igreja eu levanto a mão, eu oro, eu profetizo, eu falo e isso acontece. Mas o que as pessoas vão ver é você no seu dia a dia. O que as pessoas vão observar é você no seu dia a dia, você vivenciando o seu dia a dia, você caminhando, você andando, você falando, você nas suas piadas, no seu modo de falar, no seu modo de viver, é no seu dia a dia. É o que você posta na sua rede social, é o que você comenta na sua rede social, é o que você fala para um amigo, é o que você fala para outro, é as suas fotos que você tira, é os seus vídeos que você grava, é tudo isso. Pastor, então quer dizer que eu não posso fazer nada? Pode fazer, mas tome cuidado com o que você está apresentando para as pessoas, porque o que elas vão ver são os seus exemplos. O que vai ficar registrado na vida das pessoas são os exemplos que elas estão vendo. Porque no Brasil ninguém mais gosta de política, porque ninguém mais gosta de falar de política, porque os exemplos que nós temos são péssimos. Um ou outro salva, mas na sua maioria os exemplos são péssimos. Porque muitos estão desgostando de igrejas, de líderes religiosos, porque alguns exemplos têm sido negativos, têm sido péssimos, porque não condizem com a verdade, não condizem com a palavra do Senhor. Meu amado, uma das coisas que eu sempre digo, não abro mão da palavra do Senhor, dos princípios de Deus. Eu prefiro ter uma igreja com 5 pessoas, mas que vivam a palavra do Senhor, do que uma igreja com 1000 pessoas e abrir mão da verdade, dos princípios de Deus. Não que as megas igrejas, essas igrejas grandes, não tenham pessoas de fato sãs, pessoas de fato que buscam a palavra, pessoas de fato que guardam a palavra do Senhor. Tem. Mas nós precisamos tomar um grande cuidado, porque nós às vezes permitimos algumas coisas nas igrejas que não condizem com a palavra do Senhor, que não condizem com a fidelidade do Senhor, que não condizem com os princípios de Deus. Por isso nós precisamos tomar cuidado. O grande exemplo de Salomão foi a vida do seu pai. Ele não simplesmente andou, Davi não simplesmente andou com Deus, mas andou em fidelidade. Davi não simplesmente andou com o Senhor, mas andou em fidelidade com Deus. Entenda essa verdade. Andar em fidelidade com o Senhor é saber que os seus princípios, que a sua vida, que as suas decisões são baseadas na palavra do Senhor, e você não se desvia disso. Os seus princípios, a sua vida é baseada nos princípios de Deus. E você não se desvia disso. Você não abre mão disso. Você não abre mão de seguir esses princípios, de seguir essas verdades para a sua vida. Davi andou contigo em fidelidade. E aí ele diz mais, em justiça. Davi não apenas andou com o Senhor na fidelidade de Deus, mas andou também em justiça. Davi buscou ser o mais justo possível. É lógico que no começo do seu ministério, no começo do seu reinado, deu algumas presepadas, falhou grandemente, tomou a mulher de quem não devia, armou uma emboscada para matar o marido dessa mulher,
errou, o juízo de Deus veio. O profeta diz para Davi: o filho que ela está esperando, você vai perder, porque você falhou ali. A sentença de Deus vai ser grande sobre a sua vida, mas também você terá um herdeiro do trono. Você terá alguém que vai governar, alguém que vai edificar o templo, que vai construir o templo, alguém que vai conduzir a tua casa, que vai seguir a sua genealogia. Mas Salomão olha e diz: o meu pai buscou andar em justiça, ser justo diante do Senhor, praticar a justiça para com os povos, para com a nação de Israel. Meu pai procurou ser justo o mais justo possível. E meu amado, infelizmente, o que as pessoas têm buscado hoje são tirar vantagem, tirar alguma vantagem em cima do outro, em cima de uma desinformação que o outro tem, em cima de um conhecimento ilimitado que o outro tem. As pessoas não buscam mais ser justas. Não, o mais importante é eu me dar bem, o mais importante é eu crescer. Ainda que eu passe o outro para trás, ainda que eu possa enganar o outro, são os princípios que nós estamos perdendo. O que as pessoas têm ensinado, o que as pessoas têm dito por aí: olha, você pode se dar bem em cima dos outros. E isso começa dentro da igreja, onde líderes têm construído o seu ministério em cima da desinformação das pessoas, em cima do conhecimento limitado que as pessoas têm para com a palavra do Senhor. Elas simplesmente têm ignorado isso para poder se sair bem, para poder ensinar alguma coisa, para poder ganhar a confiança das pessoas num falso ensino. E Salomão olha e diz: olha, o meu pai não somente andou com o Senhor, mas andou em justiça. Ele buscou ser justo a maior parte da sua vida. Meu amado, o que eu e você precisamos deixar para as pessoas, para os nossos filhos, é que nós somos pessoas justas. Buscamos praticar a justiça, buscamos ser justos para com todos. Que nós possamos vivenciar isso grandemente, que nós possamos vivenciar isso constantemente, que nós possamos deixar isso constantemente. Uma outra coisa que Salomão aqui ensina e diz: olha, o meu pai andou com o Senhor em fidelidade, andou em justiça, mas também em retidão de coração, um coração reto diante do Senhor, um coração que não se desvia. A palavra do Senhor diz que os maus desígnios procedem do coração também. Por isso o nosso coração precisa estar reto diante do Senhor, por isso nosso coração precisa estar alinhado com os princípios de Deus. Enganoso é o coração do homem mais do que corrupto, quem o conhecerá? Por isso nós precisamos submeter o nosso coração, a nossa vontade, o nosso anseio, o nosso desejo aos princípios de Deus. Um coração reto é um coração que baseia as suas decisões, a sua vontade diante da palavra do Senhor. Hoje o discurso é: eu quero, eu faço e pronto. Mas nós não consultamos ao Senhor. A questão não é se o pastor permite ou o pastor não permite. O pastor é só um agente pelo qual ele vai ensinar a palavra do Senhor, pelo menos assim deve ser. Aquele que vai orientar, ensinar, a dar uma direção diante da palavra do Senhor, diante dos ensinos do Senhor. Eu não faço ou deixo de fazer porque o pastor me disse. Eu faço ou deixo de fazer porque o Senhor me ensina em sua palavra o que é certo e o que não é, o que é justo e o que não é, o que é íntegro e o que não é, o que é correto e o que não é, o que vai me assemelhar ao mundo ou o que vai me assemelhar a Deus. E eu escolho entre fazer aquilo que vai me assemelhar ou me trazer uma aparência do mundo, ou aquilo que vai me trazer uma aparência de santidade, uma aparência de Deus. O que eu quero vivenciar na minha vida, o que eu quero seguir na minha vida, o que eu quero seguir no meu conduzir, no meu caminhar, são os princípios do mundo ou os princípios de Deus? São aquilo que o mundo determina ou aquilo que Deus ensina? São aquilo que me assemelha ao mundo ou aquilo que me assemelha a Deus?
Davi, ele andou em retidão de coração, o seu coração era reto diante do Senhor. É como se a Salomão dissesse: olha, Senhor, no coração de meu pai não havia espaço para nenhum outro Deus, nenhuma outra coisa senão o Senhor. No coração do meu pai, a única coisa que prevalecia para ele, a única coisa que importava para ele, é seguir os teus ensinos, seguir a sua verdade. E hoje eu vejo cada pessoa buscando fazer as suas próprias vontades, suas próprias decisões, seus próprios estilos de vida. Hoje as pessoas estão baseando as suas vidas naquilo que elas querem pronto. Na minha casa quem manda, mando eu. O pastor é o pastor lá na igreja, certo? Mas Deus, os princípios de Deus é para toda a vida. É na sua casa, é no seu serviço, é na sua escola, é na sua faculdade, é na igreja, é onde você estiver. Os princípios de Deus são os mesmos. Eu não sigo os princípios do Senhor para agradar o pastor, eu não sigo os princípios de Deus para agradar a fulano, eu não sigo os princípios de Deus para agradar outro, eu sigo os princípios de Deus porque eu quero agradar ao Senhor, porque o meu coração pertence a Ele, porque a minha vida pertence a Ele, porque eu fui comprado por um alto preço, porque eu fui comprado para servir e seguir ao Senhor. Eu não fui salvo simplesmente para ser livre do inferno e agora viver a minha vida do jeito que eu bem entender. Eu fui salvo do inferno para viver os princípios e ensinos de Cristo. Eu fui salvo do inferno para viver e agradar ao Senhor, para que meu coração pertence unicamente a Ele, para que minha vida pertence unicamente a Ele. O exemplo maior que nós temos, e aí o tema da nossa mensagem também, o melhor são os exemplos, né? O exemplo maior que nós temos é Paulo. Até o momento da sua conversão, até o último segundo de ele se converter, Paulo fez o que bem entendia. Paulo viveu do jeito que bem entendia. Pediu carta para prender cristãos. Ele tinha um propósito em sua mente: vou acabar com esses cristãos aí. Mas a partir do momento que ele se converteu ao Senhor, a partir do momento que Deus fez ele se render diante dele, diante de Cristo, ele viveu unicamente para Cristo. Ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto eu respirar agora, a partir de hoje, a partir desse instante, o quanto eu respirar, eu vou viver para Cristo. A minha vida pertence a Cristo. E diz a palavra de Deus em Atos, que a partir do momento da conversão de Paulo, no momento seguinte, Paulo já estava pregando, Paulo já estava ensinando. E alguns diziam: não era esse que veio aqui para prender os cristãos, agora está aí pregando, agora se tornou um deles? Porque o coração de Paulo, a partir do momento que ele se rendeu a Cristo, o seu coração era dedicado ao Senhor, era reto ao Senhor, pertencia a Deus. A retidão do seu coração agora era uma reta só: seguir a Cristo. Não tinha como se desviar. Paulo não cabia mais na mente de Paulo se desviar dos princípios de Deus, dos ensinos de Deus. Salomão olha para o Senhor e diz: Deus, o meu pai foi um servo do Senhor. Eu vi o meu pai servir ao Senhor com fidelidade. Eu vi meu pai servir ao Senhor com justiça. Eu vi meu pai servindo ao Senhor com retidão de coração. O seu coração pertencia ao Senhor, por isso ele se tornou um homem segundo o seu coração, porque o coração de Deus, os princípios de Deus estavam nos princípios de Davi. O anseio, os ensinos, a verdade que pertence ao Senhor faziam parte do coração de Davi. Por isso Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque a retidão do seu coração era seguir ao Senhor. A retidão do seu coração era andar nos caminhos do Senhor. A retidão do seu coração era viver na presença de Deus. Será que eu e você temos andado em retidão? Será que nosso coração tem se rendido diante do Senhor? Será que nosso coração tem se rendido na presença de Deus? Será que a palavra do Senhor tem permanecido em sua vida? Não, e quando eu digo permanecer em sua vida, não é conhecer alguns versos, meu amado, mas é vivenciar essa palavra diariamente, no seu falar, no seu agir, nas suas decisões, no seu modo de pensar, no seu modo de vivenciar.
Não é negócios amigos, negócios à parte com Deus, não. É Deus em tudo ou nada. É Deus em todas as áreas da nossa vida ou não. Não dá para deixar Deus somente agir, não dá para deixar Deus somente em casa e lá fora, não. No meu dia a dia, não. Deus não faz parte. Ou é Deus em tudo ou não é. Ou Deus está em todas as áreas ou não está. Ou Deus está em todas as circunstâncias ou não está. Ou Deus está em todo momento ou não está. Ou estou vivenciando com Deus ou não estou. Ou estou andando com Deus ou não estou. Não dá para deixar Deus só na igreja. Não dá para deixar Deus só em casa. Ou eu pertenço a Cristo, meu coração, os meus princípios, a minha vida pertence a Ele ou não pertence. Ou eu ando com meu coração reto diante do Senhor ou não ando. Que tipo de exemplo nós temos deixado para aqueles que estão à nossa volta? Que tipo de exemplo eu vou deixar para os meus filhos quando eu partir? Ou ainda em vida? Nós podemos não ter bens, não podemos não deixar herança, mas se nós deixarmos exemplos para eles, é o melhor que nós podemos dar, é o melhor que nós podemos deixar. E Davi deixou um exemplo para o seu filho, temendo, ser reto diante do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, vivenciar na presença de Deus. Quando Salomão olha isso, diz: Deus, o que eu tenho para pedir? O que eu vou pedir para o Senhor? O que eu vou falar com o Senhor? O que eu vou pedir para o Senhor? Se tudo aquilo que eu vivenciei na casa do meu pai já é o suficiente para a minha vida, se tudo aquilo que eu vivenciei vendo meu pai andar com o Senhor já para mim, já é um grande ensinamento, já é algo maravilhoso. O que eu tenho mais para pedir para o Senhor? Porque Ele tinha exemplo, meu amado, para seguir. Ele tinha exemplo de alguém que foi reto diante do Senhor, de alguém que tinha Deus como prioridade na sua vida. Se você quer deixar algo para a sua família, se você quer deixar algo para os seus filhos, se você quer deixar algo para as pessoas que estão próximas de você, deixe os exemplos de alguém que seguiu ao Senhor, de alguém que vivenciou diante do Senhor. Não é que alguém não diga no seu velório: ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa generosa, não. Que alguém possa dizer: era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem e uma mulher que andavam nos princípios de Deus. Era um homem e uma mulher que vivenciava na presença do Senhor. Esse é o melhor exemplo que alguém pode deixar. Se tem algo que você possa deixar para aqueles que estão perto de você, são os exemplos do que as pessoas têm visto na sua vida. E, meu amado, não é fácil deixar os exemplos bons. Não é fácil fazer a minha vontade, o meu eu, as minhas decisões, as minhas escolhas, o meu velho homem morrer constantemente. Não é fácil fazer os meus desejos morrerem constantemente. Não é fácil fazer os meus desejos carnais, morrerem. Não é fácil fazer os meus desejos da carne serem mortos constantemente. Não é fácil. Não é fácil fazer o meu eu morrer. Mas se para viver diante do Senhor é preciso, então é a escolha que eu faço. Fazer o meu velho eu morrer e buscar os princípios de Deus para a minha vida, e buscar os ensinamentos de Deus para a minha vida, e buscar as verdades de Deus para a minha vida. Ainda há tempo de andarmos em fidelidade ao Senhor, ainda há tempo de andarmos em justiça diante do Senhor, ainda há tempo de termos um coração reto na presença do Senhor. E Salomão diz: olha, perante tua face mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentaste no seu trono, como hoje se vê. Salomão diz: olha, além do meu pai andar com o Senhor, além do meu pai viver uma experiência grandiosa, o Senhor manteve ele perto do Senhor, o Senhor manteve ele falando com ele face a face, o Senhor manteve ele diante do Senhor em benevolência, em bênção, em cuidado, em zelo. E ainda mais o Senhor deu a ele um filho que pudesse assentar-se no trono, que pudesse substituir no trono de Israel. Que coisa maior eu posso querer, eu posso desejar? E aí então, o verso 7, para nós continuarmos aqui, terminarmos o nosso tempo.
Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, Tu fizeste reinar Teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do Teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao Teu servo coração compreensivo para julgar a Teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão disse: olha, Senhor, o Senhor, eu vi grandes coisas do Senhor agindo na vida do meu pai, que eu não tenho mais nada para pedir. E eu estou no trono agora, eu estou liderando o povo de Israel, eu estou como rei do povo de Israel, mas eu me sinto tão incapaz, eu me sinto como uma criança sem saber o que fazer, sem saber como direcionar esse povo. Então a única coisa que eu peço ao Senhor é que o Senhor me dê capacidade de discernir aquilo que é justo daquilo que não é, discernir o bem do mal, que o Senhor me dê capacidade de julgar o povo, que o Senhor me dê a sabedoria diante desse povo. Foi a única coisa que Salomão pediu a Deus: Deus, que o Senhor me dê sabedoria para poder julgar este povo, para poder conduzir este povo, para não envergonhar o meu pai. Eu tenho um exemplo tão grande ali de um servo do Senhor. E a única coisa que eu peço é que o Senhor me dê sabedoria para julgar esse povo, para que eu não envergonhe o meu pai, para que eu possa saber como lidar, para que eu possa saber como conduzir este povo, para que eu possa saber como guiar este povo diante do Senhor. Salomão pediu apenas sabedoria. Salomão pediu apenas que Deus lhe desse sabedoria. Foi o que Salomão pediu. E aí então a palavra do Senhor diz no verso 10: essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Salomão podia pedir o que quisesse, mas pediu apenas sabedoria. E Deus é tão gracioso que Deus diz para Salomão: Salomão, eu não apenas vou te dar agora a sabedoria de você poder julgar esse povo, mas vou te dar riqueza, vou conduzir você vai vencer os seus inimigos. O verso 11 diz: disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não me pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Salomão não pediu para vencer os seus inimigos, Salomão não pediu para ser rico, Salomão não pediu para viver muitos dias, muitos anos, não. Mas Salomão pediu para que pudesse ter a sabedoria de julgar o povo. Ou seja, em outras palavras, Salomão queria apenas ser usado por Deus, como Davi foi. Salomão queria apenas um pouco do exemplo que seu pai deixou. Meu amado, aprenda uma coisa: apenas 10% de tudo aquilo que você disse ou fala para os seus filhos, eles vão ouvir. Apenas 10%, na melhor das hipóteses. Apenas 10% de tudo aquilo que você fala durante toda a vida dos seus filhos, eles vão ouvir. Mas tenha certeza de que 90% daquilo que você faz e vive, eles vão seguir, eles vão observar. Apenas 10% de tudo aquilo que você fala, de qualquer conselho que você possa dar, eles vão fazer, eles vão vivenciar. Mas os 90% daquilo que você vivenciar, daquilo que você faz, de como você vive, de como você anda, de como você se comporta, de como você anda diante do Senhor, anda diante das pessoas, eles vão fazer, eles vão observar, eles vão tirar como exemplo, seja ruim ou seja bom, eles vão tirar como exemplo. Não se iluda, meu amado, as pessoas estão te observando, e o melhor que você tem a fazer você não deixar bons exemplos de alguém íntegro, de alguém reto diante da palavra do Senhor, diante dos princípios de Deus. Não desvie-se nem para a direita nem para a esquerda, mas mantenha o seu coração reto diante do Senhor. Olha o que Deus faz com Salomão, porque Salomão buscou ser um pouco daquilo que seu pai foi. Salomão não quis a riqueza, não quis viver muitos anos, não quis nada que não fosse poder ser útil nas mãos do Senhor, do que ser um instrumento nas mãos do Senhor, no reino que seu pai havia deixado para ele.
Ele diz: olha, se eu conseguir ser um pouquinho daquilo que meu pai foi, se eu conseguir ser um pouquinho daquilo que meu pai vivenciou diante do Senhor, para mim está bom. Se eu conseguir ser um pouquinho usado pelo Senhor como meu pai foi, Deus, para mim está maravilhoso. Verso 2 diz: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Deus diz para Salomão: Salomão, você me pediu um pouquinho de sabedoria, né? Um pouquinho de entendimento. Eu vou fazer segundo as suas palavras, de modo que nenhum na face da terra, nem antes de você, nem depois de você vai haver. E não somente isso, eu vou te dar além. Eu vou te dar mais, já que você não tem buscado os seus próprios interesses, você tem buscado o caminho que você precisa e necessita. Eu vou te dar riqueza e glória. Nenhum outro na terra, nenhum na face da terra, nenhum rei se vestirá como você. Nenhum rei possuirá tamanha riqueza e tamanha glória como você, nem antes nem depois. Quando nós buscamos os princípios do Senhor, buscamos ser útil nas mãos de Deus, quando nós buscamos de fato ser um instrumento nas mãos do Senhor, o Senhor faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. É a palavra de Deus, meu amado. É a palavra, o ensino do Senhor. E muitas vezes nós negligenciamos esses princípios, esses ensinos, para fazer o que nós queremos. E aí nós questionamos Deus: mas por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo naquilo outro, na minha vida? Por que isso? Por que aquilo? Enquanto os princípios de Deus busque ao Senhor de todo o vosso coração e me achareis. Quando me buscares de todo entendimento, de toda a vossa força. E o Senhor fará muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Foi o que Deus fez aqui com Salomão. Salomão, você está me pedindo isso, eu vou te dar segundo suas palavras, eu vou te dar um coração sábio e inteligente. Mas eu vou te dar muito mais daquilo que você me pediu. Eu vou te dar além do que você tem me pedido. Eu vou te dar riqueza e glória. E tem mais, Salomão. Agora eu vou te dar. Isso é de graça. Isso eu vou dar para você. Mas tem uma coisa que eu vou dar a você que vai depender das suas atitudes. Vai depender de como você vai vivenciar. Vai depender de como você vai andar. Vai depender de você. Deus deu sabedoria e deu inteligência para Salomão. Deus deu riqueza e deu glória para Salomão. Mas tinha uma coisa que era condicional. Tinha uma coisa que Deus iria dar para Salomão, mas dependia de como ele ia vivenciar os dias dele, de como ele ia andar os dias dele, de como ele ia caminhar diante de Deus. Olha o verso 13 que diz, verso 14 que diz: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Salomão tinha sabedoria, tinha um coração sábio e inteligente, tinha riqueza e tinha glória, mas agora tinha algo que Deus iria dar a ele, mas dependia de Salomão. Se Salomão buscasse os ensinamentos, os mandamentos, os estatutos, os ensinos, se Salomão guardasse isso no seu coração, na sua vida, Deus iria prolongar os seus dias, Deus iria prolongar a sua vida, Deus iria dar para ele mais e mais dias para que ele pudesse vivenciar. O que faz de nós prósperos, o que faz de nós vivenciarmos dias e dias mais duradouros, é aquilo que nós fazemos na nossa vida diante do Senhor. São os mandamentos e ensinos do Senhor na nossa vida. Não acho que esses ensinos e as verdades não tem nada em troca. Não acho que não guardar esses princípios, que não guardar esses mandamentos, não vai dar em nada. Pelo contrário, meu amado. Guarda os mandamentos, os ensinamentos do Senhor, e você verá os seus dias sendo prolongados. Paulo nos deixa bem claro isso em Efésios: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias sobre a terra. É a mesma coisa aqui que Deus, é o mesmo princípio que Deus está dizendo aqui. Se você guardar, Salomão, os meus mandamentos, os meus ensinos, como fez Davi, como andou Davi,
Em outras palavras, está dizendo: honra teu pai Davi, e eu prolongarei os seus dias. Honra o teu pai Davi, honra o que o seu pai vivenciou, honra o que seu pai viveu, honra como seu pai andou, e eu vou prolongar os seus dias sobre a face da terra. Guarda os meus mandamentos, guarda os meus ensinos, guarda as minhas verdades, e você verá os seus dias sendo acrescidos na sua vida. Meu amado, guardar os mandamentos e ensinos do Senhor traz longevidade de vida, traz longevidade no caminhar, traz bênçãos sem medida para a nossa vida. Agora muitos estão trocando os mandamentos e ensinos do Senhor, muitos estão trocando guardar esses ensinos por momentos de prazer, por momentos de satisfações pessoais, por momentos humanos, por momentos da minha vontade, o meu eu sendo alimentado, o meu eu sendo saciado. Estamos trocando dias longínquos na presença do Senhor por dias breves de satisfações pessoais e vontades pessoais. Perdemos muito por não darmos o exemplo de homens íntegros e retos segundo o coração de Deus. Se tem algo para você deixar para aqueles que aqui ficarão, são os seus exemplos diante do Senhor. São o exemplo de vida que você tem vivido diante do Senhor. São os exemplos de vida que você tem praticado diante do Senhor. São os exemplos de vida que você tem andado diante do Senhor. O que você vai deixar para aqueles que estão à sua volta? Melhor são os exemplos, meu amado, que nós deixamos, e que sejam um exemplo de pessoas que buscam ao Senhor. Vou terminar por aqui, mas espero que essa palavra encontre lugar no teu coração e traga mudança de vida e de atitude. Não troque momentos por dias mais longos e prazerosos na presença do Senhor. Não troque momentos de satisfação pessoal, de desejo pessoal, por momentos longevos na presença do Senhor, por dias longevos na presença do Senhor. Salomão tinha um exemplo de homem segundo o coração de Deus dentro da sua casa. Seja esse homem segundo o coração de Deus dentro da sua casa, seja essa mulher segundo o coração de Deus dentro da sua casa. Não importa se você mora com os seus pais, se você mora sozinho, onde você mora, mas seja um exemplo de homem ou mulher segundo o coração de Deus. O melhor que se pode deixar são os exemplos, e que sejam exemplos de homens e mulheres segundo o coração de Deus, segundo os princípios de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, meu amado. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus lhe sustente em nome de Jesus. Quero orar para a sua vida. Quero orar por você. Que você receba essa palavra de Deus no seu coração. Que você receba essa palavra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pai, que a tua graça e que o teu cuidado sejam abundantes sobre cada vida, Deus. Sejam abundantes sobre cada necessidade. Seja derramado sobre cada lar, sobre cada vida, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja alcançando, direcionando, sustentando cada vida no teu altar. Deus, eu te bendigo, eu te louvo pelo teu cuidado e pela tua graça. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos direcione em tua presença, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe, que Deus lhe sustente, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre a tua vida. Que você tenha uma semana extraordinária na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.